programa Pelos Caminhos da Fé não é apenas um momento ou um fato que alguém vive, mas uma caminhada cotidiana com perseverança na vida cristã. Hoje vamos conhecer um pouco sobre o padre Marco Antônio, que perdeu a visão por causa de uma doença hereditária e hoje vive os desafios da sua deficiência. Aguce seus sentidos, porque essas histórias também passam pelos caminhos da fé. Estamos no Santuário de São Judas Tadeu, no bairro da Graça, em Belo Horizonte. Um local de peregrinação que recebe inúmeras pessoas vindas de vários lugares do país em busca de consolo e socorro na aflição. Padre Marco Antônio é vigário daqui há 3 anos e é conhecido pelo acolhimento e disponibilidade em servir. Mas antes de entrevistarmos o padre, fomos sondar as impressões dos fiéis sobre seu sacerdócio. Uma boa forma de conhecer uma árvore é olhando os seus frutos. Márcia, o que você acha da missa com o padre Marco Antônio? O fato de ele ser deficiente visual é diferente? Sim, é completamente diferente, porque a visão dele, né, é muito mais profunda, ele ele transmite muita paz e a gente consegue ficar mais concentrada, mais compenetrada, porque ele proporciona isso. Talvez pela profundidade, né, de não ter a visão, mas ele tem a visão muito mais interna, né? Jalma, como que é para o senhor participar da missa com o padre Marco Antônio? Olha, para mim eu me sinto assim com vergonha às vezes, porque eu como ser humano, ele faz um esforço tremendo para nos transmitir aquilo que o Senhor quer de nós. Então eu me sinto assim um pouco meio parado, mas ao mesmo tempo eu me sinto agraciado, porque o que ele transmite para nós é a graça que o Senhor nos quer no sacrifício e na oração. Ele faz isso muito bem. Eu confesso que a primeira vez foi assim, uma surpresa para mim. Quando eu vi o padre Leno, que eu falei, meu Deus, ele é cego mesmo. Mas hoje eu acho um espetáculo. Sinto falta quando não é ele. O senhor acha que muda alguma coisa, é diferente, ou até dá um clima melhor por ele ser deficiente? Carismático, eu acho ele assim, sensacional, sabe? Muito boa a missa, assim, eu sinto comovido. Para a senhora, como que é participar da missa aqui com o padre Marco Antônio? Eu gosto muito, porque eu estou aqui desde que ele veio para aqui, para a paróquia. E ele ainda enxergava, não sabe? Porque ele foi aos poucos perdendo a visão. E quando a última cirurgia que foi feita, aí ele perdeu total, sabe? Mas ele sempre foi muito carinhoso com todo mundo. Olha, muito diferente para mim, principalmente, que eu vim de longe, eu vim do Pará para a missa aqui hoje no Santuário de São Judas Tadeu. Então, para mim foi uma grande bênção ter uma missa dessa com um padre com uma deficiência visual. Para mim é uma coisa de grande mesmo agradecimento a Deus por ter Deus me mostrar que eu não fraqueja, que eu nunca fraquejo, porque ele que é com a deficiência, ele é um forte, ele é um membro de Deus, é um semelhante da palavra de Deus, e eu que sou firme, forte, sadio, então que eu jamais fraqueja com minha família e com meus afazeres. Deus me deu a felicidade de dentro pra fora, um amor que não dá pra explicar. Me deu o amor de verdade, que não está sujeito às intempéries da vida. E aqui nós estamos diante de um padre onde não há limitação que pare, né? O padre Marco Antônio, mais conhecido como Padre Marquinho. Padre, a gente percebe que o senhor é muito querido aqui, que as pessoas falam muito bem do senhor. Como que o senhor faz? O que o senhor faz para conquistar tanta gente? Bom, é a simplicidade de coração, né? É o acolhimento que não assusta, né? Eu acho isso muito importante, né? É o estar junto mesmo, né? Fazer com que as pessoas se sintam livres para se achegarem. Que Cristo, né, na sua vida terrena, ele foi bem assim, aquele que tinha a capacidade de acolher. O caminho vocacional muitas vezes parece loucura aos olhos humanos. Padre Marco deixou tudo para seguir a Deus.
muitas pessoas me chamaram de louco, né? Como assim? Você deixa um emprego público que você ganha bem e ganharia até mais hoje, talvez uns 10 mil reais, né? Para passar a ganhar, né? Por contagem de salários mínimos, né? Na igreja. Mas isso é interessante, que eu não senti, porque vocação é vocação, né? Então a gente vai percebendo isso na nossa vida e na nossa história. Isso foi gradativo, não foi algo assim, eu tenho que ir para o seminário, eu vou para o seminário, meu sonho sempre foi ir para o seminário. Não, tanto é que eu fiz ciências biológicas, né, além de ciências da computação, e aí, né, eu fui percebendo Deus nas coisas, na criação, né? Eu acho que isso me também levou para esse lado, né? E nas celebrações, precisa haver uma adaptação também, né? A comunidade também, ela acaba recebendo esse diferencial que o Senhor passa na missa. Há uma ajuda ali toda no presbitério também, precisa adaptar também à sua realidade, né? É verdade, né? Na verdade, eu não preciso tanto de uma adaptação, mas as pessoas, o que eu tenho adaptado ali é o meu missal, que é em braille, né? Sua Bíblia também é em braille? A minha Bíblia também é em braille, né? Tudo que eu realizo e faço tem o braille, principalmente para os momentos litúrgicos. E é difícil, padre? O braille? É. Não, você aprende ele em 3 meses, se você tiver disciplina. Em 3 meses você já está com o braille na ponta dos dedos. Existem pontos em alto relevo e outros para dentro, né? Na verdade, esses pontos aqui foi feito numa impressora especial, chamada Interpontos, porque ela consegue pegar os pontos aqui e, para não amassar o ponto do lado de cá, para fazer frente e verso, então os pontos, os fundinhos que você viu ali, os em baixo relevo, são os pontos desse lado. Descobrimos que, além dos outros talentos, Padre Marco Antônio também é músico. E, é claro, arrumamos um jeito de vê-lo tocar. E eu estou aqui com o seu violão, o senhor que falou que toca violão, agora você vai provar pra gente que toca. Toca uma musiquinha pra gente, vamos, dê-nos a graça de te ouvir. Encontrei-me com Jesus num jardim, nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei suas mãos, e Jesus foi falando assim. E em meio a várias atividades, o padre não vacila ao dizer que o local onde se realiza plenamente é no Santo Altar do Senhor, na celebração eucarística. No momento que eu me sinto mais gratificado, e com certeza eu acho que todo padre deve ser assim, é o momento da Santa Missa, né? De celebrar os sagrados e santos mistérios de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é nesse momento que eu me coloco inteiro mesmo, à disposição, e na confissão, né? Que é o lugar da misericórdia. Então, são os dois grandes momentos: Eucaristia e misericórdia, da confissão, do sacramento da reconciliação. Então, eu me dou mesmo, né? O santuário é um lugar que eu me exercito muito nisso, né? Graças a Deus, Dom Valmor teve esse olhar bonito, né? De me colocar no santuário como referência da escuta, como ele disse mesmo para mim, né? Privilégio, né? E como bom pastor que zela por suas ovelhas,
Dom Valmor, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, conhece as necessidades do rebanho e reconhece os dons e talentos de seus sacerdotes a serem colocados a serviço do povo. E como é bom a gente ver que a nossa igreja acolhe a todos, é uma mãe que recebe a todos sem distinção. E melhor ainda é saber que nós temos bons pastores para conduzir esse rebanho. Dom Valmor é um deles. Dom Valmor, a gente percebe que o senhor gosta de acompanhar bem de perto seus filhos, né? Sem dúvida, porque essa é a tarefa e o gosto maior de todo pastor. Acompanhar o caminho de cada um, mesmo nos limites das possibilidades das circunstâncias. Acompanho bem de perto o Padre Marco Antônio, desde o tempo do seminário, o que faço com todos os nossos seminaristas. Semanalmente estou com eles e o Padre Marco Antônio esteve assim nesse processo. E agora, de modo especial, também nesse tempo bonito, fecundo, e ele faz um trabalho bonito, ajudando a tantas pessoas, assim como na Pastoral do Surdo, na Pastoral dos Cegos, com todos aqueles que nós somos chamados a convidar, e sobretudo é uma tarefa importante da Igreja, a vir para o meio. Levanta-te, vem para o meio. Vamos agora ao Parque Orlando de Carvalho Silveira, no bairro da Graça, em Belo Horizonte. Este espaço, com quase 27 mil metros quadrados de área verde, é o local preferido do Padre Marco Antônio. Aqui ele encontra um lugar propício para se retirar em oração e entrar em contato com a criação de Deus que tanto o encanta. Biólogo, formado em ciência da computação e padre. E que padre, hein, Padre Marco? É um padre que faz a diferença, senhor. Isso é perceptível que o senhor faz a diferença onde o senhor está. E a gente está num lugar muito bonito aqui no parque. É um lugar que o senhor gosta de estar, né, padre? Para relaxar. O que mais o senhor gosta de vir fazer aqui? Sim, aqui eu gosto de ficar à vontade, ficar curtindo a natureza. Esses sons que a própria natureza produz, as cigarras, né? Então a gente percebe que a natureza é um lugar mesmo do encontro também com Deus, né? Em volta do parque está toda a cidade, os barulhos dá para ouvir, mas é diferente, né, padre? É diferente, porque os barulhos da natureza são mais perceptíveis. Aqui logo atrás está a Avenida Cristiano Machado, né? Uma bem movimentada de Belo Horizonte. Então é um lugar que você percebe que ainda tem oásis de repouso e tranquilidade no meio da selva, do deserto de concreto, né, da nossa cidade. Fica esse convite para nós. Da integração, para que a gente viva essa experiência, não é, padre? O que você hoje pode fazer, o que eu posso fazer hoje para calar um sentido para aguçar outro? Para calar minha voz, para fechar os meus olhos, para ouvir melhor a Deus. Né? Então eu faço esse convite a você, pare um pouquinho, feche os olhos, escute o barulho da natureza, vá para um lugar silencioso, tranquilo, para ouvir a Deus. Às vezes a gente se dispersa porque a gente tem muita coisa em volta, mas a gente precisa se calar para ouvir melhor, a gente precisa fechar os olhos para enxergar melhor. Então esse é o convite hoje. Aquilo que me falta, na verdade, precisa ser potencializado em outra coisa. Então esse fica o convite para a gente. O Senhor tem superado, a gente não pode dizer que o Senhor superou, porque a vida é uma superação contínua, não é, padre? Com certeza o que eu tenho para dizer, né, para todos, vamos buscar as potencialidades que Deus colocou em nós, né? Deus, Ele nos dá a graça. Então façamos pelo menos um pouquinho desse exercício de fechar os olhos, né? De às vezes silenciar, se colocar num lugar silencioso também, para que os ouvidos não sejam, né, excitados com outros barulhos de fora,
e fazer o verdadeiro silêncio ao redor do coração, né? Esse é o verdadeiro silêncio também. Então, que possamos, né, sentir o outro com outros sentidos, com outras sensibilidades, porque a gente pode, né, a partir da deficiência, que é uma palavra tão pejorativa, encontrar tantas outras eficiências em nós. E não só os deficientes têm deficiência, né? Todos nós somos, em alguma parte, deficientes, e é aí que é o bonito, porque a graça de Deus, onde que ela iria trabalhar num ser humano perfeito? E como todos somos limitados em algum ponto, nada melhor do que podermos contar com a ajuda de outras pessoas. Padre Marco também tem quem o auxilie nos trabalhos paroquiais, sendo acompanhado de perto na sua missão no santuário. E para cada exercício, cada atividade que o padre exerce, é importante ter alguém com ele acompanhando, alguém sendo um auxílio. E aqui na paróquia nós temos a Conceição, né, Conceição? Você acompanhou o padre também nesse período inicial que ele esteve aqui, não é? Sim, acompanhei com muito carinho, com muito amor e mostrando para ele, do lado dele, a igreja todinha, todos os cantinhos, para que ele pudesse sentir todos os momentos. E também uma coisa que eu queria deixar para dizer de Padre Marco Antônio é que ele é de uma disponibilidade maravilhosa, sabe? Qualquer hora que a gente precisa dele, ele está disposto. Isso faz toda a diferença para quem convive com ele também. Isso. Então, assim, a deficiência, no caso de visual para ele, para nós, não significa nada. É tranquilo. Tudo que todo mundo faz, que a gente faz, ele faz. E a frase que ele fala, não, tranquilo, tranquilo. Entendeu? Então a personalidade dele já é uma pessoa mais calma. Ele é tranquilo e passa tranquilidade para todos nós. Conheço o Padre Marco Antônio há mais ou menos uns 4 anos e já venho trabalhando com ele. A celebração com ele nos aponta um novo olhar sobre a fé. A partir desse momento de intimidade com Deus, ele nos ajuda a vivenciar e a cada vez mais criar essa intimidade com ele. A celebração com ele, de certa forma, tem esse diferencial justamente por isso, pela deficiência que ele tem, ele passa para a gente esse outro olhar, né? E apesar das limitações dele, ele se dá muito bem. Por ele já ter um certo conhecimento do espaço, ele internamente ele se trata e se dá muito bem com isso e faz com que a celebração flua como se nada tivesse acontecendo, realmente com uma naturalidade muito grande. Quem conhece o Padre Marco Antônio hoje não imagina o que precisou enfrentar para chegar onde está. Fomos então à casa de seus pais para reconhecermos os desafios da sua infância e juventude e a luta de seus pais para garantir os estudos de seus filhos. Ser quem é hoje, o Padre Marco se deve à família que ele tem, a família onde ele nasceu, onde ele foi educado, onde ele foi formado. Dona Nerita, a senhora teve que lidar já no início da vida do seu filho com uma dificuldade muito grande, que é descobrir a doença, a síndrome. A senhora também, vocês têm outro filho também, né? Isso, com a mesma síndrome. Como que foi para vocês lidarem com essa realidade quando descobriram? Foi um choque para nós, porque a gente jamais esperava, né? Com um mês, o pediatra notou uns movimentos anormais e pediu que a gente levasse no oftalmologista, né? Para ver, assim, o que poderia ser. Aí, de início, foi feito um exame mais superficial e ficou diagnosticado uma miopia alta. Mas o médico falou conosco que não tinha nada a fazer no momento, porque ele era muito pequeno, seria um caso de usar um óculos, alguma coisa assim, mas tinha que estar maior, né? Aí com 6 meses foi os dois novamente para o oftalmologista, aí já foi feito um exame mais profundo, né? O Marco Antônio estava com uns 2 anos e o Luiz Fernando com 6 meses. Aí nesse exame que foi feito de fundo de olho, aí já descobriu um descolamento de retina.
Aí, assim, de início a gente levou um choque, né? Porque o médico, o oftalmologista na época, o doutor Cristiano, falou pra gente, ó, tem que ser operado urgente, porque corre risco de perder tudo. Porque já estava bem avançada a doença. Aí fomos correr com 9 dias, eles foram operados. Isso foi numa véspera de Natal. Os dois juntos? Os dois juntos, no mesmo dia. Foram operados os dois, eu passei Natal, Ano Novo com eles no hospital. E de lá pra cá, foi assim, foi progredindo a doença. Descolava, colava, descolava. O Marco foi submetido a 6 cirurgias, alguns lasers, até por volta de 12 anos. E com isso, ele, cada época que descolava, que fazia outra cirurgia, ele ia perdendo mais um pouco da visão. E na escola, como que foi essa dificuldade até de conseguir que eles entrassem, né? De início tudo foi muito difícil, porque com essa questão da doença ser progressiva, então eles eram muito limitados, não podia cair, não podia correr, as brincadeiras normais de criança eles não podiam participar, quer dizer, se ia um pouquinho a gente tinha que ficar acompanhando atrás, né? Então foi uma época de um sofrimento muito grande. O Marco Antônio ficou com trauma de ver várias vezes indo ao oftalmologista, tomando aquela anestesia do cheirinho que se falava na época. Até, assim, ele chegou a um ponto de não querer sair de casa, de ficar, assim, se debatendo mesmo para não sair escondido debaixo da cama. E nessa época foi nos aconselhado a colocar ele numa escola comum, né, junto com outras crianças que enxergavam, que ia forçar ele a usar um pouquinho da visão. Então foi isso que a gente fez. Mas na época aí foi difícil, já consegui escola para aceitá-lo, né? Acho que as pessoas tinham receio, né? Porque não tinham costume de estar trabalhando com pessoas naquela situação, né? E ele também era muito esforçado, não há que tirar esse mérito. Ele era fantástico. Ele é fantástico, ele é esforçadíssimo. E as pessoas depois que conheciam ele já tinham outro conceito, porque de início não sabiam quem como é que lidava, mas depois que do primeiro mês já estava todo mundo se apaixonado os contatos com ele, iniciais abriam as portas para ele. Mas na escola ele sempre, assim, não tinha medo de ir para aula, não gostava de faltar de aula, frequentava normalmente. Sempre um bom aluno. Não, ainda tinha problema, que os meninos às vezes, punha o pé para ele cair, pegava a merenda dele, né, como ele não via, né, ele ia merendar, não tinha mais lá. Mas isso tudo ele tirou de letra, né. Então tudo que ele precisava, ou eu ou ela gravávamos tudo. Em todas as etapas da escola, nós fomos estudando junto com ele. Fita cassete, ele tinha um gravador. Depois, quando ele foi para a faculdade, na UNA, ele foi autorizado a usar um gravador para gravar as aulas. E os livros que tinha que ler muito, nós líamos para ele. E mesmo no seminário, quando ele foi para lá, então a gente lia aqui as fitas cassete aqui em casa, porque ele estava lá, e ele mandava os livros, a gente lia, né, gravava. Teologia comigo. E ele ouvia, é assim que ele estudava fizemos nas provas, de teologia. Ouvindo é o que a gente lia para ele. Olhando os seus filhos, você se sente um pai realizado? Eu não posso reclamar, não. É só agradecer. E muita emoção também, tá? Que a gente tenha fé e jamais perca a esperança de que tudo pode ser o melhor possível, dependendo da gente, né? A fé. Cada dia uma nova forma de reinventar a vida. Ao invés de olhar as barreiras, se fixar nas milhões de possibilidades que Deus, a cada amanhecer, nos proporciona. Todos somos limitados, mas a misericórdia de Deus é infinita. Quando o corpo encontra limites, a alma ganha asas. Testemunhos como estes nos mostram que o fundamental é ver e ouvir com o coração. E na sua cidade, tem testemunhos bonitos como esse? Envie um e-mail para nós. Vamos nos emocionar juntos com verdadeiros exemplos de fé e ainda conhecer as maravilhas da sua terra. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Muito além do que meus olhos podem ver, foi o que Deus me deu. Muito além do que minhas mãos podem tocar, foi o que Deus me deu. Deus me deu a felicidade de dentro pra fora, um amor que não dá pra explicar.